Olá, minha gente! A conversa de hoje é sobre frustração. Se você tem dificuldades aí de lidar com a frustração dos seus filhos, independente da idade, mas crianças mais velhas, inclusive, esse vídeo é para você. Se você tem dificuldades para lidar com as suas próprias frustrações, esse vídeo também acaba sendo para você também, tá legal? Então, assim, vamos conversar um pouco sobre esse sentimento que é tão difícil de gerenciar, sobretudo para crianças menores, tá legal? Mas antes, aquele pedido especial, né? Você tá aqui no meu canal, você já se inscreveu? Tem certeza? Vê aqui se você tá inscrito, se você já ativou o sininho, porque se você gosta de conteúdos assim, eu tô sempre postando conteúdos novos, inéditos aqui no meu canal, então eu tenho certeza que você vai adorar. Então, só vá aqui, aproveita e deixa seu joinha também, porque, né, quem sabe, você lá no final vai esquecer o seu joinha e tal, então já deixa aqui que me ajuda bastante também, tá legal? Mas vamos lá então, o nosso vídeo de hoje é com base numa pergunta que eu recebi lá na minha DM no Instagram. Se você não me segue, inclusive, vai lá no @Thiago Queiroz, a gente sempre tá trocando ideia. Criei até um canal de transmissão, mando áudio, a gente troca altas ideias lá, então vai lá que eu sei que você vai gostar, tá bom? Mas vamos ver aqui qual que é a pergunta do dia. Boa tarde, Thiago. Obrigada por seus conteúdos. Queria, caso possa, que me ajudasse a pensar na seguinte situação. Eu tenho tido problemas com o meu mais novo de 6 anos. Ele tem pouca tolerância à frustração. 6 anos, pouca tolerância à frustração. Lembre-se disso. Quando está com o pai ou a madrasta, tem uma reação mais comedida. E quando ele está comigo, na hora da raiva ele quer me bater, me xingar, e isso obviamente quando sou eu quem traz esse momento da frustração. Tento de todos os modos conversar e informar que tudo bem sentir raiva, mas que ele não tem o direito de me machucar ou de machucar outras pessoas. E muitas vezes esse processo demora muito e me desespera de certo modo. Já fui até taxada de ser permissiva demais, como se eu deixasse meus filhos tocarem fogo dentro de casa, sendo que eu só tento promover essa escuta, validação de sentimentos. No aguardo, desde já agradeço sua atenção. Um abraço. Minha querida mãe, que está aqui sofrendo com a frustração alheia, levante as mãos aí quem tem problema para lidar com frustração, seja dos filhos ou nossa própria. Eu tenho certeza que você aí na sua casa levantou a mão também. Eu acho que isso é um ponto, um denominador comum, que a gente já pode começar a nossa conversa aí, entendendo que todo mundo tem esse problema. Quem diz que não tem, que o filho não sofre com frustração, ou está mentindo, ou está tão afastado e alheio à realidade do próprio filho que não consegue reconhecer isso. Ponto. Frustração é um sentimento completamente normal e esperado para qualquer existência humana. Tá? É isso, simples assim. Então o que a gente tem que primeiro é naturalizar isso daí e entender que um processo de lidar com a frustração faz parte de um processo de amadurecimento da pessoa, seja um amadurecimento emocional, mas também um amadurecimento cerebral. Vamos lembrar, o nosso cérebro está só 100% maduro a partir dos 25 anos de idade, ou seja, só até lá que a gente vai ter as estruturas plenamente formadas e maduras para a gente lidar com todas as nossas emoções. E aí a gente tem que lembrar, inclusive, que mesmo assim a gente também não consegue lidar com as nossas frustrações, dependendo do tamanho delas, mesmo na fase adulta. Então cobrar isso de uma criança de 6 anos é muito injusto. Não estou falando que você está cobrando, eu sei que você está fazendo o seu caminho para acolher e validar os sentimentos do seu filho, mas eu estou falando isso para você se fortalecer e não se sentir julgada. Quando a gente valida os sentimentos dos nossos filhos, quando eles estão passando por um processo de frustração, isso não é a mesma coisa que deixar os nossos filhos tocarem fogo em casa. Eu sei disso, eu tenho 4 aqui, senão a gente não tinha mais casa nenhuma se a gente deixasse isso acontecer. Filhos vão ter limites. Uma educação respeitosa, mas que não seja violenta, ela vai ter limites muito claros, muito definidos e que a gente vai garantir, que a gente vai impor. Como você mesmo falou, ele vai explodir na frustração quando você traz a frustração por conta de algum limite, provavelmente, né? Então, o que a gente pode fazer com relação a isso? É continuar mantendo, é se fortalecer, é se cercar de pessoas que pensam como você. Você está aqui comigo agora, eu estou falando, vem cá, dá um abraço, porque a gente está junto nessa. A gente acredita que a frustração dos nossos filhos é importante, inclusive para o amadurecimento emocional deles, porque eles precisam passar por isso. Não é o caminho a gente, por exemplo, ficar mudando a atenção, o foco dos nossos filhos, ainda mais uma criança mais velha. Quando é pequenininha, até rola um pouco esse redirecionamento, mas quando é uma criança mais velha, como o seu filho de 6 anos, uma criança de 4 anos, de 8 anos, elas vão se frustrar. O Dante mesmo, o outro dia, ele teve um breakdown completo de frustração, porque foi um dia que a gente não conseguiu, simplesmente não conseguiu levar ele na aula de futebol. E ele ficou super mal.
Eu vou fazer ele ficar pior por estar mal? Se sentir culpado por estar mal? Eu vou punir o meu filho por ele estar sentindo algo que é inerente da existência humana? Não posso fazer isso. É muito injusto. Então, o melhor caminho que eu tenho a fazer é acolher o meu filho. Mas eu só posso acolher o meu filho se eu estou ali minimamente abastecido emocionalmente. Se eu estou esgotado, como às vezes acontece aqui em casa, ou você aí também está esgotado ou esgotada, a gente não vai conseguir fazer esse acolhimento, porque a gente já vai estar, drenado emocionalmente. Nosso reservatório, sabe, de empatia, nosso tanque emocional precisa estar minimamente abastecido para a gente conseguir oferecer isso para os nossos filhos. Por isso que quando eu falei de frustração dos nossos filhos, um pouco das nossas próprias frustrações, é entender que a gente também precisa se cuidar. A gente precisa ter alguém ao nosso redor que vai validar e que vai também ajudar a gente a lidar com esses nossos sentimentos para que a gente tenha também um pouco de empatia para oferecer para os nossos filhos. Ah, mas aí é fácil, né? Você está falando isso porque você tem a Anne, que é a sua esposa, vocês estão juntos, vocês têm uma parceria, e eu aqui em casa que eu não tenho. Calma, eu sei que é devastador saber que a gente tem tantos pais que não executam a sua função básica de cuidador. É assim, para mim é uma das piores catástrofes do mundo, do Brasil especificamente. A gente ter tantos pais que estão presentes fisicamente, mas completamente ausentes emocionalmente. Horrível, horrível. Esse vídeo vai mudar essa situação? Não vai. Então o que a gente tem que tentar trabalhar, além do fato de que eu tô aqui fazendo meu trabalho na internet para tentar mobilizar esses caras e tirar esses caras desse lugar, né, de completo abandono emocional, mas a gente também tem que pensar em você aí, por exemplo, agora você que é mãe que está ouvindo isso, que está se sentindo completamente sobrecarregada, desesperada, como essa mãe que está aqui, que percebe que com o pai, com a madrasta, o filho está super ok, eu vou explicar isso também daqui a pouco, o que você pode fazer se você não tem nenhum suporte. E aí sim, nesse caso, a gente precisa buscar suporte emocional dos nossos pares, né? A gente precisa se cercar de pessoas, de amigos, de amigas, de outros pais e outras mães que tenham um pensamento semelhante, que possam ser, nem que num grupo de WhatsApp seguro, que possam ser esse nosso suporte emocional, sabe? É uma coisa meio que a gente está se ajudando ali. Tem alguns grupos que eu sei que eu posso entrar nesses grupos com poucas pessoas, com outros amigos que são pais e mães e falar, gente, não tá dando mais. Hoje tá, olha, não tô conseguindo, Dante tá assim, Dante e o Gael estão brigando o dia inteiro, eu não tô me segurando para não estourar com eles e tal. E as pessoas vão, calma, respira, é difícil mesmo, hoje está sendo um dia mais difícil, você está sempre tentando aí fazer o seu melhor, tem dia que a gente vai estar mais abalado. Então, assim, é a gente ter um grupo, se cercar de pessoas, e só de lembrar desse tipo de pessoas eu fico arrepiado de falar com vocês aqui. Isso daí salva a nossa parentalidade. Então, para mim, um dos pontos mais importantes, se você não tem, infelizmente, uma parceria efetiva em casa, que você consiga pelo menos ter algum respiro, alguma, sabe, alguma boia de segurança ali, de desespero que você possa se agarrar em alguns momentos, porque essa pessoa sabe que em alguns momentos ela vai poder se agarrar em você e vocês vão se ajudar, porque é isso, é uma jornada difícil, tá bom? Criar filhos de uma forma empática, respeitosa e afetiva é difícil, não é fácil e a gente precisa de apoio para isso, tá bom? Agora voltando para a criança que ela tem essa dificuldade e ela só performa, por exemplo, essa frustração tão explosiva com a mãe, isso daí eu já falei em alguns outros momentos aqui ao longo da minha criação de conteúdo na internet, de como que isso denota muito mais a qualidade de vínculo que esse filho tem com você do que com as outras pessoas. Uma criança que se sente plenamente segura, ela vai aparentemente se comportar pior com essa pessoa. Se o vínculo de apego é seguro, é forte para essa criança, ela vai meio que usar você como essa boia. Como a gente está falando da boia de segurança, sabe? Com os outros amigos, nossos pares no WhatsApp. Você é essa boia de segurança para essa criança. Mesmo que ela não consiga elaborar isso verbalmente, mesmo que isso nem seja algo consciente, que normalmente, na maior parte das vezes não é, ela vai se agarrar em você. Então, quando ela vê você, esse porto seguro emocional, ela vai se sentir segura a ponto de colocar para fora tudo aquilo que ela precisa, que ela está desesperadamente segurando, por exemplo, quando está chegando da escola ou quando está vindo de uma outra casa, de um outro lar e está contendo aquela tensão emocional para conseguir liberar suas comportas e desabar todas as suas emoções em você. Isso pode parecer ruim, mas tenta olhar do ponto de vista da criança que estava
segurando a respiração daquilo, aquela tensão emocional, tudo aquilo que ela estava segurando, aquela frustração, e de repente uma vírgula que você fala, não pode tomar sorvete antes do almoço, é o suficiente para liberar toda aquela tensão que ela estava acumulando de outras situações que ela não se sentiu segura para expressar ou para sentir, e vai tudo aquilo embora em cima de você. É mais desgastante ainda, se a gente parar para pensar. Então a gente também precisa lembrar da nossa regulação emocional. A gente está falando de uma criança que confia tanto no amor que você tem, que ela tem por você, nessa relação, que ela sabe que ela não vai deixar de ser amada quando ela transborda isso para você. Porque ela simplesmente precisa, senão ela vai explodir. E às vezes nossos filhos realmente explodem emocionalmente. Então, assim, é lembrar que é aquela coisa meio agridoce. Eu sei, ai, que bom que ele confia em mim nesse ponto, que bom que eu sou essa boia de segurança, de emergência para ele, mas também é ruim porque eu tenho que segurar isso tudo sozinha, né? No caso, você aí que é mãe que tá me mandando essa mensagem. Então segura bem, tá bom? Porque é difícil pra caramba mesmo, mas lembra que você precisa se cercar de pessoas que confiam tanto quanto você naquilo que vocês estão fazendo, e você não está errando, você não está criando seu filho sem limites, você, muito pelo contrário, está oferecendo todo o suporte emocional para a regulação emocional que o seu filho precisa na sua relação com ele. E que bom que você existe na vida do seu filho, porque ele sabe que ele pode contar com você nisso. E isso daí não faz diferença só hoje, vai fazer diferença na vida inteira do seu filho, tá bom? Queria terminar esse vídeo aqui. Eu tô um pouco... Eu acho que é porque eu tô perto do Dia dos Pais, eu ainda tô meio emocionado, perto do meu aniversário, tô meio emocionado ainda, então assim, eu tô quase chorando aqui. Eu vou encerrar esse vídeo porque eu acho que ele é muito precioso para eu alongar ele demais, tá bom? Então eu vou deixar essa informação com você. Se você gostou desse vídeo, comenta, me manda mensagem, me ajuda a divulgar ele, porque eu acho que essa mensagem ela precisa ir para mais pessoas, em especial mais mães que estão sozinhas e sobrecarregadas, lidando com todas essas tretas emocionais dos seus filhos, tá bom? Me ajuda a divulgar, a fazer esse vídeo chegar em mais pessoas, ainda mais se esse vídeo fez sentido para você, tá bom? Vou ficando por aqui então. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.